dia, espero que estejam todos bem, debaixo da graça do Senhor Jesus. Vamos iniciar o terceiro dia da leitura do livro Bom Dia Espírito Santo. Espero que vocês estejam acompanhando, que vocês estejam sendo abençoados com esse tempo. Quem quiser compartilhar algo, pode mandar nos comentários o que está achando, o que Deus tem falado com vocês nesse tempo. Tá? Eu vou iniciar orando e depois eu vou ler um trecho de um salmo e depois começar a leitura do livro. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento, Pai. Muito obrigado por esse dia que se inicia. Eu agradeço, Senhor, pela oportunidade de mais um dia ter a chance de fazer tudo novo, de fazer escolhas novas, de tomar decisões novas. E nesse momento, Pai, eu quero dar o controle da minha vida ao Senhor, Pai. O controle do meu dia, de todas as decisões, sejam guiadas pelo Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha com a sua mão poderosa sobre o nosso dia, afasta de nós tudo aquilo que nos atrapalhe no nosso dia, tudo aquilo que venha nos trazer ansiedade, que venha nos trazer medo, angústia, que possamos ter um dia na sua presença, reconhecendo que o Senhor é o nosso Deus, Pai. Obrigado por esse tempo maravilhoso que o Senhor tem preparado para nós. Fale conosco, Pai. Nós queremos ouvir a Tua voz através da Tua palavra, através do Teu Espírito, através desse livro. Em nome de Jesus, Pai, peço que o Senhor continue falando conosco, Pai. Nós queremos mais de Ti, queremos mergulhar mais na Sua presença. Nós não nos conformamos em viver a vida apenas por viver, como se não houvesse amanhã, Pai. Não, nós queremos Te buscar, nós queremos conhecer a Sua vontade, queremos estar mais perto de Ti, Pai. Então, por isso, Pai, fala conosco hoje. Nos dá direção, nos fortaleça, Pai, para que a gente possa contribuir com o Teu reino, Pai. Que a gente possa pregar o Evangelho a todos, para as pessoas saberem que o Senhor existe, que o Senhor vive, que o Senhor mandou o Seu Filho para nos salvar, Pai. Como sou grato, Pai, por tanto amor, por tanta graça sobre as nossas vidas, Pai. E eu oro, Pai, que cada um que veja esse vídeo, até onde chegar esse vídeo, que os corações sejam tocados e elas possam reconhecer que o Senhor nos ama, que o Senhor quer ter relacionamento conosco, Pai. Te agradeço por esse tempo, Pai. Que o Senhor nos dê discernimento, que a gente possa tomar as decisões corretas nesse dia. Já estamos na quarta-feira, e até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor tem nos guiado. Continua, Pai, continua estando conosco desde sempre, Pai. Eu te agradeço por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, que a gente possa reconhecer Ele desde o nosso acordar até o nosso deitar. Reconhecer que Ele é o Senhor das nossas vidas, que sem Ele a gente não consegue ir a lugar nenhum. Vamos lá, eu vou ler o Salmo de hoje, é o Salmo 19, que diz assim: Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso ao outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. Mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos.
O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido. Há grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Ó Senhor Jesus, afasta-nos do pecado, Pai. Que possamos ser obedientes a Ti, que possamos guardar a Sua palavra no nosso coração e que ela nunca saia, Pai. Que possamos estar sensíveis à Tua voz e seguindo a Sua direção, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que possamos entender que a obediência ao Senhor nos leva cada vez mais próximo a Ti, Pai. Obrigado por essa palavra, Pai. Em nome de Jesus. Vamos lá. Continuando a leitura do livro Bom Dia, Espírito Santo. Espero que o Espírito Santo tenha falado no coração de vocês, da mesma forma com que ele tem falado comigo. Tem sido uma experiência muito, muito boa, de cada vez se aproximar mais do Espírito Santo, cada vez mais conhecer Ele, estar disponível a Ele. Espero que vocês queiram viver isso também. Vamos lá. As primeiras palavras que falei. Na manhã seguinte, cedo, muito cedo, eu estava acordado e mal podia esperar para conversar com meu novo amigo. Essas foram as minhas primeiras palavras. Que saíram da minha boca. Bom dia, Espírito Santo. No momento em que falei essas palavras, a atmosfera... Calma aí, gente. Calma aí. Eu acho que eu comecei do lugar de ontem. Calma aí. Ah, foi isso mesmo. Perdão. Vamos lá. Meu professor, meu guia. A realidade da paternidade de Deus ficou mais clara do que antes. Não era como ler um livro ou seguir uma forma. A, B, C. Era só pedir para o Espírito Santo abrir a palavra para mim e ele abria. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. Romanos 8, 14 e 15. Comecei a compreender tudo o que Jesus disse sobre o Espírito Santo. Ele era meu conforto, meu professor, meu guia. Entendi pela primeira vez o que Jesus quis dizer quando falou aos seus discípulos: sigam-me. Depois, um dia ele falou: não me sigam, porque onde eu vou vocês não podem ir. Ele continuou: mas o Espírito Santo, ele vai guiá-los, ele vai liderá-los. O que ele está fazendo? O que ele estava fazendo? Cristo lhe dava outro líder, outra pessoa a seguir. Minha busca nas Escrituras continuou, dia após dia, por semanas, até que todas as minhas perguntas foram respondidas. Em todo esse tempo, eu estava buscando conhecer melhor o Espírito Santo, e essa comunhão nunca parou até hoje. Percebi que ele estava bem aqui comigo e toda a minha vida foi transformada. Acredito que a sua também será. Hoje, quando me levanto, repito: bom dia, Espírito Santo. Capítulo 2. Vamos iniciar agora. De Jafa aos confins da terra.
Era dezembro de 1952, em Jaffa, Israel. Clemence Rim, prestes a dar à luz a seu segundo filho, estava no hospital olhando uma linda paisagem pela janela de seu quarto na maternidade. As águas azul escuras do Mediterrâneo se esticavam até o infinito, mas o coração dessa pequena mulher de descendência armênia estava preocupado. Ela estava dividida com amargura, medo e vergonha. À distância conseguia ver o conjunto de rochas negras no mar, as rochas de Andrômeda. Lendas gregas afirmam que a jovem Andrômeda estava acorrentada a uma delas quando Perseu voou em seu cavalo alado, matou um monstro marinho e a salvou. Clemence queria que alguém, de alguma maneira, aparecesse e a salvasse de outro ano de humilhação e desgraça. Era uma ortodoxa grega devota, mas não sabia muito sobre o Senhor. No entanto, naquele humilde quarto de hospital, tentou fazer uma barganha com ele. Quando ficou de pé, ao lado da janela, seus olhos se voltaram para o céu e ela falou do coração. Deus, tenho apenas um pedido. Se me der um garoto, eu o dedico ao Senhor. Ela repetiu isto. Por favor, Senhor, se me der um garoto, eu o dedico ao Senhor. O primeiro filho de Constande e Clemence Rim foi uma linda menina, chamada Rose. Porém, na cultura intolerante do Oriente Médio, especialmente na tradição ancestral dos Rim, o primogênito deveria ser um menino e herdeiro. A família de Constande, que migrara da Grécia para a Palestina, começou a perseguir Clemence por sua incapacidade de gerar um menino. Afinal, repreendiam todas as suas cunhadas, tiveram meninos. Ela sofreu zombarias e foi ridicularizada até chorar, e sentiu constrangimento e vergonha no casamento, até que seus pais tinham arranjado de forma tão cuidadosa. Naquela noite, quando adormeceu, seus olhos estavam molhados, e durante a noite teve um sonho de que ainda se lembrara. Vi 6 rosas, 6 lindas rosas em minhas mãos. Ela contou. E vi Jesus entrar em meu quarto. Ele veio até a mim e me pediu uma delas, e eu lhe dei uma rosa. Enquanto o sonho continuou, um jovem magro e baixo, com cabelos negros, ela se lembra de todos os traços de seu rosto. Se aproximou e a embrulhou em cobertor quente. Quando ela acordou, se perguntou: o que significa esse sonho? O que pode ser? No dia 3 de dezembro de 1952, eu nasci. Nossa família acabou tendo 6 meninos e 2 meninas, mas minha mãe nunca esqueceu sua barganha com Deus. Mais tarde, ela me contou sobre o seu sonho, o que eu era e que eu era a rosa que ela entregava a Jesus. Fui batizado na Igreja Ortodoxa Grega pelo patriarca de Jerusalém, Benedictus. Na realidade, ele me deu seu nome durante a cerimônia. Nascer na Terra Santa significava nascer em uma atmosfera em que a religião tem uma abrangência inevitavelmente grande. Com 2 anos, fui mandado a uma pré-escola católica e formalmente educado por freiras, e depois por monges durante 14 anos. Para mim, Jafá era uma cidade linda. Na verdade, é isso que o nome significa, linda. Jafá em árabe, Jopa em grego antigo ou Iafo em hebraico. O significado é o mesmo em todos os idiomas. Quando era garoto, adorava ouvir as histórias da história que me cercava. Jaffa foi fundada muito antes dos registros do tempo. É mencionada como uma cidade cananita na lista de tributos do faraó Tutmose III, no século XV a.C., mesmo antes de Josué ter lutado a Batalha de Jericó. E é onde o rei fenício Irão de Tiro descarregou toras de cedro para o templo do rei Salomão. Apesar de fascinante, a história não tinha sido gentil com a minha terra natal. Jaffa foi invadida, capturada, destruída e reconstruída muitas vezes.
Simão, o Macabeu, Vespasiano, Mamelucos, Napoleão e Alembe a invadiram. Apenas 6 anos antes de meu nascimento, Jaffa fazia parte de uma nova nação, o profético Estado de Israel. Porém, a comunidade em si não era judia. Meu pai foi o prefeito de Jaffa durante minha infância. Era um homem forte, quase 1,90 m de altura, 110 quilos e um líder natural. Era forte em todos os sentidos, físico e mental na determinação. Sua família tinha vindo da Grécia para o Egito, antes de se estabelecer na Palestina. Contudo, ser de outro lugar era comum. A Jaffa da minha infância era realmente uma cidade internacional. Caminhando pela rua Raziel até a Praça da Torre, em que se localiza a Torre do Relógio do Jubileu de Abdul Hamid, a prisão de muros de pedra e a grande mesquita. Construída em 1810, eu conseguia ouvir os locais conversando em francês, búlgaro, árabe, idiche e outras línguas. E nos quiosques e cafés no ar livre podia experimentar baklawa, zabia, falafel, sum-sum e dezenas de outras delícias. Ali estava eu, nascido em Israel, mas não era judeu. Criado em uma cultura árabe, mas não era árabe. Estudando em uma escola católica, mas criado como ortodoxo grego. Aprende-se com facilidade outros idiomas nessa parte do mundo. Achei que todo mundo falava 3 ou 4 línguas. Árabe era falado em nossa casa, mas na escola as irmãs católicas ensinavam em francês, exceto o Antigo Testamento, que era estruturado em hebraico antigo. Durante minha infância, as centenas de milhares de pessoas de Jaffa tinham sido engolidas pela explosão populacional judaica de Tel Aviv, ao norte. Hoje, a metrópole possui o nome oficial de Tel Aviv a Jaffa. Mais de 400 mil pessoas vivem na região. Na verdade, Tel Aviv começou como uma experiência judaica. Em 1909, quando 60 famílias compraram 32 acres de dunas de areia ao norte de Jaffa e marcharam para o local. Estavam cansados das condições difíceis e dos ruidosos bairros árabes, onde viviam. A expansão continuou até Tel Aviv se tornar a maior cidade de Israel. Apesar de meu pai não ser judeu, os líderes israelenses confiavam nele. Estavam felizes por terem alguém em Jaffa que pudesse se relacionar com uma comunidade tão internacional. Estávamos orgulhosos de seu círculo de amigos que incluía muitos líderes nacionais. Ele foi convidado a ser embaixador de Israel em outros países, mas preferiu ficar em Jaffa. Porém, tinha pouco tempo para a família. Na verdade, não posso realmente dizer que conhecia meu pai naquela época. Parecia que estava sempre participando de uma atividade oficial ou de uma reunião importante. Não era uma pessoa extrovertida, apenas rígida, e raramente demonstrava qualquer sinal físico de afeição. Minha mãe, no entanto, supria essa falta. Novamente, parte disso era cultural. Homens eram homens. Vivíamos confortavelmente. A posição de papai no governo nos permitia ter uma casa no subúrbio. Era uma casa maravilhosa, cercada por um muro com vidro no alto por segurança. Minha mãe era uma dona de casa em todos os sentidos da palavra. Cuidar do bando de pequenos rins era mais do que um emprego de tempo integral. Com a continuidade da minha educação, considerava-me um católico. O processo começou muito cedo. A pré-escola que frequentei era, na verdade, parecida com um convento. Missas eram celebradas regularmente. Meus pais não protestavam porque o ensino na escola católica particular era considerado o melhor disponível. Nos dias de semana, estudava com as freiras e aos domingos ia à igreja ortodoxa grega com a mamãe e com o papai. Porém, isso não era considerado um grande problema na poliglota Jafta. Lealdade a uma igreja em particular não parecia tão importante.
Eu era católico? Totalmente. O catolicismo era minha vida de oração. Ocupava meu tempo e atenção 5 dias por semana. Tornou-se minha mentalidade. Praticamente vivia em um convento e naquele casulo me tornei isolado do mundo. Também estava separado do mundo de uma forma infeliz. Desde o começo da minha infância, sofri uma severa gagueira. A menor quantidade de pressão social ou nervosismo a disparava, e era quase insuportável. Tinha dificuldade em fazer amigos. Algumas crianças zombavam de mim, outras simplesmente mantinham-se distantes. Eu sabia muito pouco das coisas do mundo, somente o que os meus professores queriam que eu soubesse. Porém, eu era um especialista na vida católica. Com a continuidade dos estudos, frequentei o Colégio de Freire, Colégio dos Irmãos, e fui educado por monges. Mesmo sendo um garotinho, era extremamente religioso, orava e orava. Provavelmente mais do que alguns cristãos oram hoje. Mas tudo o que eu sabia era orar a Ave Maria, o Credo, o Pai Nosso e as outras orações prescritas. Era raro falar de verdade com o Senhor. Quando tinha algum pedido específico, eu mencionava. Caso contrário, minha vida de oração era muito organizada, muito rotineira. A máxima parecia ser: você deve sentir dor ao orar. E isso era fácil. Não havia praticamente nenhum outro lugar para ajoelhar, exceto nas pedras brancas de Jerusalém, que estavam por todos os lados. A maioria das casas era feita desse material, e as escolas que eu frequentava não tinham carpete, apenas o chão de pedra branca. Acabei por acreditar que se você não sofresse com as suas súplicas, o Senhor não os ouviria, que o sofrimento era a melhor forma de obter o favor de Deus. Embora praticamente nenhuma espiritualidade acompanhasse o ensino, ainda estimo muito a base bíblica que recebi. Muitas vezes penso, quantas crianças aprenderam o Antigo Testamento em hebraico? E nossas viagens ao templo fizeram literalmente com que a palavra de Deus ganhasse vida. Uma vez viajamos ao Negev, onde chegamos perto dos poços que Abraão cavara e aprendemos sobre a vida dele. Essa experiência vai ficar comigo para sempre. Muitas vezes em minha vida, Deus falou comigo por meio de visões. Durante meus anos em Jaffa, aconteceu somente uma vez, quando eu era apenas um menino de 11 anos. Realmente, acredito que foi nesse momento que Deus começou a participar da minha vida. Posso me lembrar da visão como se tivesse acontecido ontem. Vi Jesus entrar em meu quarto. Estava usando uma túnica que era a mais branca possível e um manto vermelho escuro ao redor da túnica. Vi seu cabelo, olhei em seus olhos, vi as unhas em suas mãos, vi tudo. Você deve entender que eu não conhecia Jesus. Não tinha pedido a Cristo que entrasse em meu coração. Porém, no momento em que vi, eu o reconheci. Sabia que era o Senhor. Quando aconteceu, estava sonolento, mas de repente meu pequeno corpo foi tomado por uma incrível sensação que somente pode ser descrita como elétrica. Parecia que alguém tinha me ligado a uma tomada. Senti um formigamento como se agulhas, 1 milhão delas, estivessem percorrendo o meu corpo. Então o Senhor parou ao meu lado. Enquanto eu dormia profundamente, ele olhou diretamente para mim com os olhos mais lindos do mundo. Sorriu e seus braços se abriram. Podia sentir sua presença. Foi maravilhoso. Nunca vou me esquecer. O Senhor não me falou nada, apenas me olhou e depois desapareceu. Acordei imediatamente. Naquele momento, quase não conseguia entender o que estava acontecendo. Mas não era um sonho. Esse tipo de sensação não acontece em um sonho. Deus me permitiu experimentar uma visão que criaria uma impressão indelével em minha jovem vida. Quando acordei, a sensação maravilhosa ainda estava lá. Abri meus olhos e olhei tudo ao redor. E essa sensação intensa e poderosa ainda estava em mim. Senti-me totalmente paralisado. Não conseguia mover um músculo, nem piscar um olho. Estava completamente congelado. Porém, eu estava no controle.
Essa sensação incomum tomou conta de mim, mas não me dominou. Na verdade, senti que podia dizer: não, eu não quero isso. E a experiência teria acabado. Mas não disse nada. Enquanto estava deitado ali, acordado, a sensação ficou comigo, depois desapareceu lentamente. Pela manhã, contei à minha mãe sobre a experiência e ainda se lembra ela ainda se lembra de suas palavras. Falou: Você deve ser um santo, então. Coisas assim não aconteciam com as pessoas em Jaffa, independente de serem católicas ou ortodoxas gregas. É claro, eu certamente não era santo, mas minha mãe acreditava que se Jesus veio até a mim, deve ter me escolhido para um chamado maior. Enquanto Deus estava entrando em minha vida, outros fatores estavam atuando e mudariam para sempre o futuro da nossa família. Amém. Glória a Deus. Mais um trecho do livro lido e buscar essa experiência com o Espírito Santo que hoje ele está disponível a todos nós. A gente tem livre acesso de estar nessa presença de Jesus. Dia a dia ele caminha conosco, querendo um relacionamento. Então, ontem eu até falando com a minha filha, eu vi um vídeo esses dias que falava sobre aniversário, né? E agora dia 7 é aniversário dela, ela faz 8 anos. E no vídeo falava que o primeiro pedaço do bolo, normalmente você entrega para alguém que você ama muito. Esse primeiro pedaço do bolo é alguém que você quer, como se fosse uma homenagem, é alguém que você quer dedicar o melhor, você quer mostrar o quanto você ama. E aí nesse vídeo a pessoa fez esse paralelo, né? Será que no nosso dia temos dado o nosso primeiro pedaço para o Senhor, o nosso melhor, de acordar, a gente tem dado a honra ao nosso Deus? Não que a gente seja obrigado a isso, porque Deus não nos obriga a nada, mas Ele está com a gente diariamente e Ele espera essa ação nossa, que a gente reconheça Ele desde o nosso acordar. Então que a gente reflita isso, que a gente se permita ter experiências com o Espírito Santo, como tem falado nesse livro. Eu tenho clamado muito por isso, mais dele em mim, mais do Espírito Santo em mim, que eu seja direcionado por ele, que eu esteja sensível à voz dele. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que hoje esse dia vai ser um dia especial para todos que estão aqui nessa live, para todos que vão acompanhar esse vídeo em algum momento, que hoje será um dia especial, que hoje estaremos sensíveis a ouvir a sua voz, que hoje, como lemos mais cedo no Salmo, que a gente vai estar obediente à sua voz, que nossa dependência esteja totalmente em ti, Pai. Então, Pai, eu declaro que hoje vai ser um dia que estaremos imersos na Tua presença, Pai. Que no nosso trabalho, aonde quer que nós estejamos, a gente possa ouvir a Tua voz e ser obediente à Tua voz. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, direciona o nosso dia. Tira de nós todo o impeditivo, todo o fardo, todo o cansaço, toda a ansiedade, Pai, para que a gente possa glorificar o Seu nome hoje, nesse dia, Pai. Para que a gente possa refletir Jesus para as outras pessoas, Pai. Em nome de Jesus, que quando as pessoas olharem para nós, elas possam enxergar algo diferente, que elas possam enxergar a imagem de Cristo através de nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu entrego aqui cada vida que entrou nessa live, cada pessoa que vai ver esse vídeo, que elas sejam tocadas pelo seu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor tome controle da nossa vida, Pai. E que a gente possa estar sensível ao Teu Espírito, Pai. Te agradeço por esse momento, que o Senhor nos fortaleça, que a gente possa continuar perseverando na Sua presença, Pai.
Te agradeço, Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. É isso. Até amanhã com a sequência da nossa leitura. Que Deus abençoe todos vocês e até a próxima.